Desde que a ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Esse é o projeto Sementes de Fé. Hoje eu vou falar sobre a experiência como fundamento da certeza e depois eu vou falar um pouco sobre o fracasso da experiência. Esse livro, A Certeza da Fé, do Herman Bavinck, é muito impactante no sentido de nos ensinar como que nós obtemos a certeza da fé, como que nós obtemos o conhecimento salvífico do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o Herman Bavinck fala sobre a experiência como fundamento da certeza, ele vai nos ensinar que o conteúdo real da fé cristã, quer tomada no seu sentido mais amplo, quer no sentido mais estrito, que inclui somente verdades morais ou até mesmo a pessoa de Cristo, a trindade, a encarnação e a propiciação de Cristo Jesus, todas essas verdades, todo esse conteúdo central da fé cristã são coisas que encontram-se inteiramente além da experiência. Se nós tomarmos a palavra experiência como uma experiência interior, é verdade, para além de qualquer dúvida, que a fé cristã traz consigo um grande número de experiência. Quando nós cremos em Cristo Jesus, aquilo transforma a nossa vida e essa transformação é o que sentimos, é a parte que nós experimentamos. Porém, todas essas experiências que passamos no momento da conversão e até mesmo ao longo da caminhada cristã, quando o Espírito está constantemente testificando com o nosso Espírito de que nós somos Cristo de Deus, essas experiências pressupõem, acompanham e seguem-se à fé. Elas não são o fundamento da fé, mas a fé a precede. Todas as verdades, meus irmãos, que formam o conteúdo básico da fé cristã são, por sua própria natureza, impossíveis de serem experimentadas pessoalmente. Então, pense, por exemplo, com relação à ressurreição de Jesus Cristo. Como que você experimenta que Jesus de fato ressuscitou? Isso é algo da fé. Isso é um conteúdo recebido por uma revelação sobrenatural que Deus, de uma maneira sobrenatural, te faz crer. É verdade que essa fé vai fazer com que você experimente outras coisas, mas confiar na experiência, confiar no empirismo, né? naquela ânsia de ver para crer, não vai encontrar as verdades básicas da fé cristã. É enganoso pensar que a realidade da ressurreição de Jesus pode ser deduzida da nova vida dos filhos de Deus a parte das Escrituras, como se a gente aprendesse exclusivamente pelo que a gente experimenta e não pelo que as Escrituras revelam. Então, esse ponto é muito importante. Herman Bavinck não nega que a vida cristã está recheada de experiências, mas as experiências não são o núcleo rígido, não são aquilo que garantem a vida cristã. Pessoas de outras religiões têm experiências diversas e não é isso que faz com que essas religiões estejam corretas, sejam verdadeiras. Ele vai nos dizer que a experiência interior do poder da ressurreição de Cristo pressupõe a fé na ressurreição de Cristo. E é a fé na ressurreição de Cristo que vai transformar a sua vida e fazer você passar por essa experiência. Nesse sentido, é preciso crer para ver, não o contrário. É preciso acreditar para só então experimentar as benécias, os benefícios da fé cristã, da fé em Cristo Jesus. Então, Bavinck vai começar a falar sobre o fracasso da experiência. Ele nos diz que as Sagradas Escrituras jamais fazem com que um crente dependa apenas de si próprio, apenas da sua própria experiência. Não, as verdades das Escrituras estão vinculadas a uma palavra objetiva, à lei de Deus, ao testemunho, à revelação. São questões e são afirmações nas Escrituras que independem de uma experiência específica. A nossa comunhão com Cristo está vinculada à nossa comunhão com as suas palavras, à nossa credibilidade,
a revelação objetiva da parte de Deus, a revelação das Sagradas Escrituras. Essencialmente, irmãos, todas as verdades da fé cristã vêm ao homem a partir de fora. Não é algo que você sente dentro para só então entender que aquilo é algo correto, é algo verdadeiro. Elas são-lhe conhecidas apenas por meio da revelação e tornam-se sua possessão só quando ele as aceita como uma criança na fé, como alguém que de fato recebe de braço aberto aquilo como sendo a manifestação do próprio Deus Todo-Poderoso. Essa ideia de supervalorizar a experiência vem a partir do empirismo, como eu falei, do pensamento racionalista. No racionalismo, Herman Bavinck vai nos dizer que ainda se apega à trilogia de Deus, virtude e imortalidade. O ponto focal não é mais a fé, mas as obras, não a religião em si, não aquilo que nos liga a Deus, mas a moralidade, a vida moral. Esse método surge a partir de Immanuel Kant, a gente falou isso em vídeos anteriores, e restringe as capacidades cognitivas do homem ao mundo sensível. E após a crítica histórica ter lançado a dúvida sobre a verdade das Escrituras. Então, quando nós falamos das coisas de Deus, nós estamos falando sobre coisas transcendentes, coisas que não são observáveis, sentíveis através dos órgãos da experiência. Eu sei que a gente fala sobre experimentar coisas sobrenaturais quando fazemos parte da fé cristã, mas a mensagem do Evangelho também nos faz experimentar coisas que, ainda que dentro desse ambiente da natureza, são movidas pela fé em Cristo Jesus. A visão é um sentido natural e quando nós cremos, muitas vezes nós vemos coisas incríveis acontecer ao nosso redor, ação sobrenatural de Deus que transforma o natural onde nós vivemos. Deus te abençoe e que você se fortaleça cada vez mais na fé em Cristo Jesus para experimentar a ação sobrenatural de Deus e muitas vezes a ação natural através daquilo que experimentamos que está ao nosso redor. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar ou pra duvidar, quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você.